Fala galera, Marcos aqui do canal MV Indica. Se você está procurando cooktop de 5 bocas e não sabe qual modelo escolher, eu separei os 3 melhores modelos para se comprar agora. E além de comparar potência, tamanho das zonas, função turbo, função flex zone, tecnologias, dimensões, durante o vídeo eu vou te mostrar se vale realmente a pena ter um cooktop de 5 bocas aí na sua cozinha. E já adianto logo uma coisa para vocês, o mais potente não ficou no primeiro lugar, porque nem tudo se resume a ganhar só uma boca. Tem algumas vantagens que só aparecem nesses modelos que são realmente grandes. E tem uma vantagem ali bem bacana para você que gosta de usar panelas maiores. E um deles chega ali a impressionante 3.600 watts em uma zona na função turbo. Mas os outros modelos trazem características e diferenciais que podem fazer muito sentido no seu dia a dia. Mas quando chegarmos ali no primeiro lugar, você vai entender por que eu preferi ele, mesmo ele tendo 2.000 watts a menos de potência total. Na terceira posição nós temos o EOS SI05 EPF. A EOS ela traz ali um conjunto mais equilibrado entre potência, versatilidade e dimensões. E daqui a pouco eu vou botar os 3 modelos lado a lado porque a diferença de tamanho é bem interessante. E agora vamos falar de potência das zonas desse cooktop. Na zona 2 e 4 ele te entrega ali 1.500 watts normal e 2.000 watts na função turbo. Já na zona 1, 3 e 5 ele vai te entregar ali 2.000 watts na função normal e 2.600 watts na função turbo. E aqui tá o pulo do gato, que na função full zone ele te entrega uma potência maior ainda, começando ali de 2.500 watts no modo normal, chegando até 2.800 watts na função turbo. E a outra grande vantagem é que você consegue botar panelas ali maiores de até 24 centímetros, ou também travessas ali quadradas, ou alguma chapa ali de ferro fundido, ou que seja compatível com um fogão de indução, sem falar de panelas redondas aí um pouco maiores. Você pode até passar um pouquinho desses 24 centímetros. E mesmo com a função full zone ativada, você pode ali controlar a temperatura à vontade. A grande vantagem é que ele vai aumentar a temperatura das duas zonas. E nesse cooktop também tem uma função que é ali um pouco escondida, que só se você ler o manual você vai saber que existe, que é o modo grill. O modo grill ele aproveita ali a união das duas zonas para predefinir ali uma temperatura ideal para você fazer grelhados. Então é muito interessante quando você tem ali uma chapa de ferro fundido e bota ali sobre o seu cooktop de indução para fazer grelhados, fazer outros alimentos se você quiser. E lembrando que nesse modo você não vai poder alterar a temperatura, ele mesmo ali predefinir essa temperatura ideal para grelhados. E como ativa, Marcos? Você vai pegar ali nos 2 botões da full zone e você vai apertar a área que você deseja ativar por 3 segundos. Você vai ter ativado o modo grill. Se você gosta de fazer uma carne grelhada, fazer um hambúrguer ou fazer qualquer alimento ali grelhado, eu vou deixar aí na descrição um link para uma chapa de ferro fundido que você pode botar em cima desse cooktop, que ela é compatível. Então vale a pena você dar uma olhada aí na descrição e no primeiro comentário fixado que vai estar o link dessa chapa lá. E continuando, temos por aqui também o seu painel digital, que é totalmente touch. Nós temos também ali a função time, que é até 99 minutos. Pode ser ali da forma simples, como um cronômetro, ou pode ser aí de uma forma mais avançada, que ele vai desligar a zona que você selecionar quando acabar esse time. E algo muito interessante é que você pode botar esse time em várias zonas, ou seja, nas 5 zonas você pode botar time individualmente, e ele vai desligar as zonas também individualmente. E temos também a função de trava de painel, que ele vai travar ali os comandos do painel, que é muito útil para na hora da limpeza e também se você tiver crianças em casa. Lembrando que esse cooktop mesmo assim ele só liga se tiver com alguma panela em cima. E um detalhe também muito importante é que se você desligar esse cooktop com a função de trava ativa, ela vai continuar ativa quando você religar ele, sendo necessário destravar o painel. E lembrando que as únicas teclas que ficam ativas é a tecla de ligar e desligar, o restante fica tudo travado. E ela conta também com detector de panelas, como eu já mencionei para vocês, ela só liga se tiver uma panela em cima, e lembrando que tem que ser uma panela compatível. Não são todas as panelas que servem nesse cooktop, servem somente panelas de inox, ferro fundido, de fundo triplo e panelas que tem ali um fundo de indução. Panelas de alumínio e de barro não servem nesse cooktop, então se você tiver um conjunto de panelas de alumínio, considere que você vai ter que comprar o cooktop e mais um conjunto novo de panelas. Eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário alguns conjuntos de panela para você dar uma olhada. Vou deixar modelos ali mais baratinhos e modelos mais topados. E lembrando que os modelos que extraem mais potência, são mais eficientes nesse cooktop, são os modelos de fundo triplo, mas eles são um pouquinho mais salgados, mas às vezes vale o investimento. E temos também um indicador de calor residual. Ele tem ali um sensor nas suas zonas que vai indicar quando a zona ainda está quente, mas não é aquele quente de queimar a mão. Então ele vai aparecer ali na tela, no displayzinho, um H. E temos também por aqui uma função que é muito interessante, que é a função manter aquecido, que é sempre bem-vinda por aqui, para manter os seus alimentos aí aquecidos até na hora que você for fazer a sua refeição. E por último nós temos a função play pause, permite que você pause ali o preparo se você tiver com time, ele vai pausar o time, vai pausar ali a potência que você estava utilizando, e quando você retornar é só apertar o play que ele vai dar continuidade de tudo, da potência e de time da onde ele parou. Esse cooktop ele vem ali com 9 níveis de potência mais a função turbo, e ela pode ser selecionada ali de forma deslizante as potências ou no botãozinho mais e menos. Agora falando
rapidinho ali da instalação elétrica desse cooktop, a ELS ela não informa ali qual disjuntor você deve usar, nem a bitola do fio. O que ela recomenda é que você chame um profissional para ele dar uma avaliada aí e fazer a instalação do seu cooktop. Ele vai olhar aí a sua rede e ver se a sua rede está preparada para receber esse cooktop. Agora, se você já sabe ali, se você mesmo fez a sua casa, você sabe quais fios que estão ali disponíveis, com um pouquinho de conhecimento de eletricidade, você consegue sim instalar esse cooktop. Mas eu só recomendo se você tiver aí um pouquinho de conhecimento sobre eletricidade, porque você vai precisar de um disjuntor, vai precisar de um fio específico e vai precisar levar ele até o seu cooktop. E agora vamos para as suas dimensões, que aqui é onde o ELS realmente mostra a sua vantagem. Nós estamos falando ali de um modelo que ele tem apenas 77 centímetros de largura por 52 de profundidade e por 5,2 centímetros de altura. E o recorte que você vai precisar fazer ali no seu nicho é de 74 centímetros por 49 centímetros. Então a gente está falando aí de uma diferença aí de aproximadamente 13 centímetros em relação aos modelos que tem 90 centímetros de largura. E se você tem uma bancada ali um pouco menor, essas medidas do cooktop da ELS podem fazer total diferença para você. E é justamente nesse equilíbrio de 5 bocas, função turbo, função full zone e essas dimensões aí menores que o cooktop da ELS se destaca. E agora vamos falar de algo que é muito importante, que é o preço desse cooktop. O modelo da ELS você vai encontrar em uma média de R$ 1.900 a R$ 2.100. Fala galera, Marcos aqui do futuro. Eu estava editando esse vídeo para vocês e eu percebi que é muito difícil achar estoque desse modelo de 77 centímetros. Procurei aqui, ainda não achei. Eu acho que no momento tá sem estoque dele, mas eu vou deixar aí na descrição o link para outro modelo que também é da ELS, porém é um modelo aí que ele é de 90 centímetros e ele tem uma potência aí maior, que é de 9.500 watts. Então é mais potente até do que o próximo modelo que eu vou mostrar. Então, se não tiver estoque desse modelo que eu mostrei para vocês, vai ter estoque desse modelo aí que ele é mais potente, porém ele é um pouco maior. Ele perde ali o fato de ser compacto, mas se isso não importar para você, se você tiver espaço na sua bancada, com certeza é uma ótima opção e é um bom custo-benefício, porque também ele tá nessa faixa aí de R$ 1.900 a R$ 2.100. Agora, se você já achou a potência do modelo da ELS interessante, pode se preparar que o segundo modelo ele sobe muito o nível. Estamos falando simplesmente do cooktop mais potente aí dos três da nossa lista. E agora na nossa segunda posição nós temos o Philco PCT-05 IFP, com nada mais e nada menos do que 9.300 watts de potência total. E nós temos ali uma zona que chega a incríveis 3.600 watts de potência. Mas por que ele está aqui na segunda colocação e não na primeira? Se acalma que já você vai entender. O Philco ele tem 5 zonas de tamanhos diferentes para acomodar suas panelas. Lembrando que ele reconhece ali no mínimo uma panela de 14 centímetros e no máximo uma panela de 28 centímetros ali na sua zona no centro. E detalhes, se a panela tiver menos de 14 centímetros, você deve tomar um certo cuidado, porque talvez o cooktop ele não reconheça essa panela. E agora vamos para as zonas desse cooktop, que é onde ele se destaca. Nas zonas 1 e 6, ele vai te entregar 1.500 watts no modo normal, chegando até 2.000 watts no modo turbo. Já nas zonas 2 e 5, ele vai te entregar 2.000 watts de potência no modo normal, chegando até 2.600 watts no modo turbo. Já na zona ali central, que é a zona maior e mais potente individualmente, repare bem, individualmente, ela te entrega ali 2.300 watts no modo normal, chegando até 3.000 watts no modo turbo. Mas agora vamos para o seu destaque, que é a zona flex, que é quando juntamos ali duas zonas e elas se tornam uma só. Como a zona ali fica um pouco maior, permite que você bote recipientes maiores ou panelas retangulares ou a chapa de ferro fundido, que é para você fazer os grelhados. Quando utilizadas, as zonas flex 3 e 7 são as zonas com maiores potências que temos aqui nesse cooktop, chegando ali no modo normal a 3.000 watts e no modo turbo a impressionantes 3.600 watts. Então, se o seu foco é aquecer algo muito rápido, fazer cozimentos rapidamente, esse cooktop aqui com certeza tem as potências mais impressionantes aqui do nosso comparativos, sendo mais potente para você escolher e levar para a sua cozinha. Se olharmos somente para a potência, o Philco poderia claramente estar no primeiro lugar, mas o próximo cooktop se destaca justamente em outros aspectos. Mas continuando, o Philco ainda vem com display totalmente digital com botões touch e também conta com 9 níveis de potência que podem ser selecionados através de botões mais e menos, e também da forma deslizante. E além disso, ainda conta com a função turbo. Por aqui nós temos também o time de 99 minutos, a trava de segurança, o detector de panela, a função play pause, desligamento automático, detecção de controle de temperatura para evitar derretimentos e o indicador de calor residual. Então, para não ficar repetindo todas as funções, vamos direto para um ponto muito importante nesse cooktop também, que
que é a instalação elétrica. E agora na instalação elétrica, ele precisaria de um circuito exclusivo só para ele. Ele pode ser instalado tanto na rede monofásica, ou seja, fase mais neutro, quanto na rede bifásica, ou seja, duas fases. Você vai precisar ali de um disjuntor exclusivo para ele de 45 amperes com curvatura AC e de um cabo ali de no mínimo 10 milímetros, que é para aguentar toda a potência desse cooktop. E eles ainda permitem que você também instale ali plugs e tomadas industriais stick. Não estou falando daqueles plugs ali de tomada e nem de tomada normal. Olha lá, é tomada industrial. O seu equipamento aí de alta potência, ele deve ser instalado corretamente. Então é melhor que seja feito por um profissional de preferência. Mas se você manjar aí também de eletricidade, você pode instalar tranquilamente aí na sua residência. E agora vamos para as suas dimensões. Atenção na hora da sua compra. Esse é um cooktop grande, então vale a pena se atentar para as dimensões. Ele conta ali com 90 centímetros de largura, 52 de profundidade e 5,2 de altura. Então não adianta você só olhar aí para a potência dele. Você tem que conferir se você tem espaço para caber esse cooktop aí na sua cozinha. E agora vamos falar de preço. O modelo da Philco ele te entrega ali uma potência mais, porém a gente cobra por isso. Ele está numa média de preço ali de R$ 2.300 a R$ 2.500. E agora finalmente chegamos no nosso primeiro colocado, que é o Daco Select de 5 bocas. E já temos por aqui uma situação um tanto curiosa, já que o Daco conta ali com 7.200 watts de potência, contra os 9.300 watts de potência do fio. Mas por que eu coloquei o Daco em primeiro lugar? A resposta já estão aqui nas suas zonas. E agora vamos para as potências das suas zonas. As zonas 1 e 4, ela conta ali com 1.500 watts de potência no modo normal e 2.000 watts de potência no modo turbo. Já a zona 2 e 3, ela te entrega ali 2.000 watts de potência no modo normal e 2.600 watts de potência no modo turbo. Agora, quanto ao diâmetro de panela que essas bocas suportam, A1, A2, A3 e A4. Ela suporta ali no mínimo 12 centímetros de panela e no máximo até 24 centímetros de panela. Agora, quando partimos ali para a zona 5, que é a zona maior, ela já te entrega ali uma potência de 2.300 watts no modo normal e 3.000 watts de potência no modo turbo. Mas lembra que eu falei para vocês lá no começo do vídeo que o cooktop de 5 bocas tem outras vantagens além de adicionar uma boca a mais? Essa zona maior ela é um bom exemplo disso, porque ela aceita panelas com dimensões de até 30 centímetros no máximo e no mínimo de 18 centímetros. Mas tem outro número que impressiona. Quando juntamos ali as duas zonas para formar a configuração Flex Zone, ela te entrega uma potência de 2.800 watts no modo normal e de 3.500 watts no modo turbo. Olha como ele encosta no modelo da Philco, são 3.500 watts no modo turbo contra 3.600 watts da Philco. Então fica ali uma diferença bem pequena nessa configuração de apenas 100 watts. Ou seja, mesmo ele não tendo a maior potência total da nossa lista, ele ainda te entrega aí bastante desempenho. E agora as dimensões de panelas que a zona flexível suporta. No mínimo ali você tem que botar uma travessa ou uma chapa de ferro aí fundido de 16 por 27 centímetros e uma panela redonda de 24 centímetros. E no máximo uma travessa ou uma chapa ali de 26 centímetros por 40 centímetros. E de panelas redondas no máximo mais de 26 centímetros. Ele também é compatível aí com a chapa de ferro fundido que você pode utilizar ali sobre ele para fazer ali grelhados. E o bacana é que esses cooktops que eu apresentei aqui, ele contam com duas zonas. Ou seja, você pode usar a chapa de um lado, no outro você pode usar ali panelas normalmente. O link para essa chapa vai estar aí na descrição e no primeiro comentário, assim como o link para os cooktops de indução. Vale a pena você conferir o preço lá. E comprando por lá você ajuda a manter o canal e não paga nada mais por isso. Então, dá uma conferida lá. Mas continuando aqui com o Daco, ele também te oferece 9 níveis de potência, onde você pode selecionar de forma deslizante ou através de botões mais e menos. E também você ainda conta com a função turbo. Ele também de funcionalidade, ele vem com as mesmas que a gente já viu em alguns modelos aí anteriores, como o time de 99 minutos, que funciona também de duas formas. Ele conta também com a trava de segurança, ele conta ali com a função play pause, detector de panelas, ele conta também com proteção contra derretimentos, indicador ali de calor residual e a função manter aquecido. E agora vamos falar da instalação elétrica desse cooktop. Ele funciona exclusivamente em 220, ou seja, você vai precisar ali de um circuito exclusivo só para ele. E ele também vai funcionar aí nas redes de 220 monofásica e bifásica. Você vai precisar ali de um disjuntor só para ele de 40 amperes. Quanto à dimensão ali do cabo, a Daco ela não informa. Ela pede para o profissional seguir ali a norma NBR 5410. Mas na prática a gente está falando ali de um cabo ali de uns 6 milímetros. Mas o correto mesmo é que um profissional vá até sua residência, analise a sua rede, veja ali a dimensão que está a sua rede, veja a distância, porque a distância também influencia nisso para fazer uma instalação aí correta. Mas como eu já falei anteriormente, se você manja aí um pouquinho de eletricidade, você consegue fazer essa instalação. Ah, pessoal, e outro detalhe, a Daco aqui ela especifica que você tem que usar ali aqueles conectores de cerâmica. Então se você botar ali outro conector, por mais que outro conector seja mais prático, na garantia talvez eles possam não lhe dar essa garantia porque você não usou o conector de cerâmica. Então vale a pena seguir aí as indicações da fabricante. E agora vamos para as suas dimensões.
Nós temos também por aqui outro modelo grande. Ele conta ali com 90 centímetros de largura e 52 de profundidade. E ele é um pouquinho mais alto. Ele conta ali com 6 centímetros de altura. Então, se você gostou desse cooktop da Dako, vale a pena você conferir ali a largura disponível na sua bancada. E agora vamos falar de preço aqui do modelo da Dako. Ele nem é mais caro do que o da Philco e nem é mais barato do que o modelo da EOS. Ou seja, ele também é equilibrado no preço. Ele está ali numa média de R$ 2.100 a R$ 2.300. Depois que a gente conhece os três, dá para entender melhor as vantagens de ter um cooktop de 5 bocas aí na sua cozinha. Não é apenas ter uma boca a mais, é você ter ali uma zona maior para você botar panelas maiores, é você ter uma zona flexível aí, que permite que você bote aí recipientes maiores, retangulares ou redondos, é ter mais liberdade na hora dos preparos para fazer vários alimentos ao mesmo tempo. E agora dos três, eu vou indicar o EOS para você que tem aí pouco espaço na sua bancada, o Philco para você que está em busca aí da maior potência e o Dako para você que está querendo aí um bom equilíbrio entre todas essas áreas. Então é isso aí, pessoal, esse foi o nosso ranking com os 3 melhores cooktops de indução que eu indico para vocês. Se vocês quiserem, os links estão aí na descrição e no primeiro comentário, que por lá eu separei só os melhores preços com lojas confiáveis, e comprando por lá você também ajuda o nosso canal e não paga nada mais por isso. Vale a pena você dar uma conferida lá. E se você quiser também, nós temos o nosso grupo de ofertas, que é o Ofertas MV. Por lá eu procuro todo dia as melhores ofertas e posto lá. Sempre que esses cooktops estão com preço abaixo, você vai ver lá no nosso grupo de ofertas. Então é isso aí. Se você gosta desses vídeos de comparativos que ajuda aí na sua escolha, eu recomendo que você deixe o like nesse vídeo primeiramente, se inscreva no nosso canal e ativa os sininhos, que você sempre vai receber uma notificação quando eu postar um vídeo por aqui. E se você estiver aí pela televisão, temos o QR Code aqui que você pode escanear e vai dar direto no nosso canal e você pode se inscrever lá. E se você quiser, basta você abrir seu celular e pesquisar por MV Indica e se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente aí a bater a meta de 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda. Não vai custar nada para você e vai me ajudar muito a manter aqui o nosso canal, se a gente chegar nessa meta aí dos 1000 inscritos. Então eu conto com a sua ajuda. Então é isso aí, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo e que Deus lhe abençoe. Valeu!